Resultados rápidos podem ser os maiores inimigos da sua saúde. Hoje você vai entender de uma vez por todas por que você tem que parar de ir atrás da pílula mágica, do chá mágico, da planta mágica, do não sei o que mágico, para reequilibrar aquilo que o seu corpo evidencia que está em desequilíbrio. Mas antes você já sabe, compartilhe esse episódio com quem também ama cuidados naturais e que está atrás aí da pílula mágica que vai provavelmente desequilibrar a sua saúde. Se tá no YouTube, se inscreve no canal. Se tá no Spotify, segue a Ayurveda Brasil Podcast. Vamos pra vinheta e bora falar sobre esse tema que é super comum por aí, que eu tô bem ligada, que todo mundo nessa vida já procurou a planta mágica ou algo mágico para reequilibrar a saúde, mente e corpo. Bora lá! Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Quem nunca procurou o chá, o suco, a comida, a sopa ou sei lá o que mágico que vai resolver o problema de saúde que essa pessoa tem ou o desequilíbrio do seu corpo, da sua mente? Todo mundo já fez isso, eu já fiz isso, tenho certeza que todo mundo pode ser exagero, mas dá para contar nos dedos. Com certeza quem nunca fez isso. Por quê? Porque a gente busca resultado. A gente tem um pouco de preguiça de fazer um fluxo de transformação na nossa vida. A gente tem um pouco de preguiça de começar a fazer, a organizar mesmo, né? De priorizar, de se priorizar e de organizar um novo estilo de vida que seja benéfico para a saúde, que promova a saúde, que elimine desequilíbrios, elimine doenças e assim por diante. Mas a gente pode começar a fazer isso. Não tem problema se até agora a gente ficou aí meio preguiçosa ou não. O mais importante é a gente dar o primeiro passo. E hoje eu vou te dizer aqui, por que você não tem que mais ir atrás dessas pílulas mágicas, nem naturais e nem artificiais, mas como você começa efetivamente a organizar esse estilo de vida que promove saúde, beleza? Mas antes anota essa frase que eu vou falar e guarda ela no seu coraçãozinho. Nada, absolutamente nada pode ser utilizado todo dia para sempre em nome da saúde. Por que não? Sabe aquele famoso, tome esse chá todo dia e você vai, sei lá, baixar o açúcar do sangue. Tome esta sopa e você vai fazer detox dos metais que você, sei lá, inala no ar poluído. Sabe esse tipo de coisa? Não faz isso todo dia. Para Ayurveda, tudo aquilo que a gente consome todo dia, com essa intenção, aí eu não estou falando da comida, tá? Porque a comida é uma quantidade normal, né? Mas eu digo com uma intenção de medicação. Sei lá, um chá, o mesmo chá todos os dias, tal horário. Ou outra substância todo dia, tal horário, que você fica com aquilo por anos e anos e anos. Primeiro que vai parar de funcionar, se funciona no início, vai parar de funcionar depois. E segundo, que provavelmente está desequilibrando alguma outra coisa no seu corpo e você nem sabe disso. Então, sempre é importante, antes de tudo, saber o que você está fazendo. E para você saber o que você está fazendo, você não vai fazer uma consulta Google. Você vai estudar realmente. Quando eu venho aqui falar para você, falar com você, eu tenho um monte de estudo a partir do que eu estou falando aqui. Antes do que eu estou falando aqui, eu já estudei, já testei, já fiz em atendimento, eu já fiz comigo mesma e assim por diante. Eu não fiz uma pesquisa Google e vim aqui reproduzir o que eu vi no Google. Então, quando se trata da nossa saúde, não é no Google que a gente vai. A gente vai no Google para ir em boas referências, não para ver um negócio de 2 parágrafos e achar que aquilo ali é verdade. Isso é a primeira coisa. E super importante, certo? A segunda coisa é aprender a utilizar, então, a inserir uma rotina promotora de saúde. Isso é fundamental. Eu vou te dar aqui alguns passos que você vai começar a implementar e você vai ver que sua saúde vai se transformar se você implementar esses passos. E quando você vai implementando isso e vai criando constância, é isso. O reequilíbrio faz assim, que nem um clique, um estalar de dedos. Aliás, tem uma coisa bastante comum que acontece quando a gente começa a tomar um chá ou comer alguma coisa, fazer algum tipo de coisa para sempre,
né, com uma mesma substância, com uma mesma planta e assim por diante, tem uma coisa que vai acontecendo. Quando para de fazer efeito, ou o efeito que a gente espera, a gente entra no ciclo do desânimo. Quando você percebe que o desequilíbrio não vai embora, que volta, que tem efeito rebote e assim por diante, você vai entrando nesse ciclo do desânimo, da baixa autoestima, e isso vai criando uma bola de neve que vai piorar. Então, quem tem algum desequilíbrio de saúde sabe do que eu estou falando. Se você procura resposta rápida, você até pode ter bons efeitos no início, mas depois passa. E é muito importante a gente aprender o que fazer para reequilibrar o nosso corpo de forma sistêmica. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E eu, claro, fiz a minha listinha aqui para contribuir contigo de forma muito objetiva, não ficar viajando na maionese, porque eu adoro um bom papo. Eu começo a viajar na conversa e te ajudar da forma mais eficaz possível. Bora lá então para essa lista? Então, como é que você vai inserir uma rotina que desinflama o seu corpo? Como é que você vai inserir uma rotina que equilibra o seu corpo? A primeira coisa é aprender a se observar. Você vai se observar com base no que a Ayurveda chama de doshas. Os doshas do corpo, Vata, Pitta e Kapha, os doshas da mente, Rajas e Tamas, e as qualidades, né? E a qualidade Sattva, a qualidade de mente equilibrada. O que está em equilíbrio, o que está em desequilíbrio. Então, aprenda o que é cada dosha, qual a qualidade desses doshas, para saber identificá-los no seu próprio corpo. Isso é uma coisa muito importante. Tem muito material no meu Instagram, tem muito material aqui no YouTube que vai te ajudar. Se você chegou agora, se você não sabe nada de doshas, esse material vai contribuir contigo. Quem já está aqui já sabe o que é e já pode começar a treinar, a identificar os doshas em desequilíbrio no seu corpo e na sua mente, certo? A partir daí, você vai pensar num segundo passo. Qual é o segundo passo? Olhar a sua capacidade de digestão. A gente nunca faz nada no Ayurveda, nunca, sem antes observar se estou metabolizando bem. No geral, se tem desequilíbrio, já vai ter alguma questão com a digestão. Mas pode ser que o seu desequilíbrio esteja no comecinho e que ainda não tenha tanto problema digestivo. E aí você sabe que dando uma ajeitadinha na comida, sua digestão volta ao normal. Quando eu falo capacidade de digestão, eu não estou falando só de ir ao banheiro todos os dias, eu estou falando de tudo, né? De como que tá, quando chega a comida no meu estômago, se tenho, sei lá, tem o desequilíbrio aí ou não, é para não ter. Sinto sono depois que como, é para não sentir. Estou com um bom metabolismo, não estou, tudo isso você vai observando. Então, quando eu falo de digestão, eu estou falando de tudo que é metabolismo do corpo. Aprenda a se observar para ir identificando isso. Vai levando atenção para o seu corpo nesse sentido, certo? Olhei a capacidade de digestão, olhei os doshas em desequilíbrio. O que eu faço com isso? Reorganiza rotina e alimentação. Com o seguinte princípio: você vai inserir o oposto daquilo que está em desequilíbrio. Então, se eu estou num desequilíbrio Vata dosha, que estou com muita ansiedade, estou com corpo seco, estou com constipação, eu preciso inserir aí alimentos que sejam doce no sabor, doce da natureza. Eu preciso inserir um óleo de boa qualidade, como o de gergelim, na minha alimentação. Eu preciso ter uma rotina que beneficie a minha pele, não só de hidratação de água, mas também de hidratação de óleo, mas sempre antes cuidando da capacidade de digestão. É sempre assim, certo? E aí vai treinando isso. Por que vai treinando isso? Porque de repente você não sabe equilibrar o seu corpo. Aí você me escreve e fala: Van, eu gostaria de marcar, sei lá, um atendimento para eu conseguir equilibrar meu corpo. Mas aprendendo isso, você vai saber como manter o seu corpo em equilíbrio. Então você tem que aprender isso depois que você faz um tratamento de Ayurveda. Eu sempre recomendo fazer o tratamento com uma profissional do Ayurveda, mas aprenda a como manter o corpo equilibrado, porque senão não tem milagre. Se você não aprende isso, você tem efeito rebote, porque você vai desequilibrar de novo o corpo depois, certo? Equilibrou rotina, equilibrou alimentação de acordo com o seu corpo para promover saúde, aí você tem que cuidar do quê? Aí você vai cuidar da mente.
É muito importante saúde mental e emocional para o Ayurveda. Se você não tem saúde mental e saúde emocional, você não segue no fluxo de manutenção da promoção de saúde. Você não segue num novo estilo de vida. Aliás, você nem vai começar a inserir realmente esse novo estilo de vida. Algumas pessoas, é importante fazer o contrário. É importante, primeiro, cuidar da mente e depois partir para o corpo físico. Por quê? Porque às vezes o desequilíbrio está tão grande na mente, a pessoa está tão ansiosa, que ela não consegue dar conta do corpo físico porque ela não cuidou primeiro da mente. Então, primeiro se acolhe, né, com bons exercícios de pranayama, com boas meditações. Tem várias aqui no meu canal do YouTube, vai lá, faz, começa a fazer todo dia, começa a sentir isso no seu corpo, coloca uma alimentação que seja uma alimentação mais sattva, ou seja, uma alimentação que é mais equilibrante, uma alimentação leve, mas com óleo de boa qualidade, que vai te deixar estável, não algo muito picante e nem muito pesada, aquela alimentação pesada que te deixa paralisada, que deixa tamásica, certo? Então, se você faz isso tudo, se você reorganiza a sua rotina com base nesses princípios, você está promovendo saúde. E como é que você organiza isso? Gradualmente. Pega um ponto, coloca em ação. Se acostumou com esse ponto? Inseriu esse ponto na rotina? Vai para o próximo. Se você fizer isso gradualmente, você cria hábitos. E aí está a chave para a mudança da sua saúde mente e corpo. Beleza? Olha só, você já sabe. Tem dúvidas? Coloca aqui embaixo nos comentários. Tem alguma questão, alguma sugestão de tema para o podcast? Também. Conversa aqui comigo que eu vou adorar receber a sua mensagem, beleza? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar de terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!